10 horas mais 27 minutos. Pois é, gente, agora nessa edição aqui do J10 eu bato um papo então com o músico Jeffrey Andrade. Ele vai falar aí sobre o seu novo lançamento aí na área musical aqui pra gente, para o nosso amigo rádio ouvinte. Bom dia, Jeffrey. Seja bem-vindo ao nosso Jornal das 10. Bom dia a todos os ouvintes também. Beleza. Olha, o Jeffrey, o single Valsa Choro número 1 de Sérgio de Vasconcelos Correia marca então o início do seu novo projeto, certo? E o que te motivou a escolher justamente essa obra para apresentar ao público aí primeiro? Certo. Bom, essa obra, né, ela faz parte do disco que vai ser lançado em breve, o disco completo. Essa obra especificamente, ela foi escolhida, ela é a primeira faixa do disco também, mas ela foi escolhida também por ser a primeira composição para violão desse compositor, de Sérgio Vasconcelos Correia, composta em 1959, e é uma música bastante representativa assim, do estilo composicional desse compositor. Então ela foi escolhida justamente por isso, para já demonstrar esse panorama geral do que se encontra no disco. Maravilha. Agora, Jeffrey, esse seu trabalho, esse seu álbum, ele é resultado de uma pesquisa de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, na capital mineira. Como é que foi aí o processo de unir pesquisa acadêmica com interpretação musical na prática? Bom, interessante, boa pergunta. Bom, o doutorado que eu faço lá é justamente na área de performance musical, né, e é onde a gente tenta unir justamente isso, a pesquisa acadêmica com a prática, né, a interpretação musical. E a ideia, ela surgiu primeiramente de explorar um compositor igual o Sérgio Vasconcelos Correia, um compositor ainda pouco conhecido, né? Até mesmo no meio mais acadêmico, assim. E então surgiu inicialmente de explorar isso, tentar trazer a obra desse compositor para um público maior, né? E aí após isso, assim, no meio da música, dita música clássica, né? Que é a área do Sérgio Vasconcelos Correia, a gente tem assim uma tendência a interpretar as músicas segundo uma visão europeia. Afinal de contas, a música clássica é europeia. Tem né? origem na Europa. Isso. Sim. No entanto, compositores como o Sérgio, eles dialogam com a música clássica com materiais musicais brasileiros, música folclórica, gêneros específicos como choro, baião. Então ele faz essa união entre essas duas áreas, né? Música clássica e várias manifestações da música brasileira. Então a pesquisa visa justamente tentar interpretar essas obras não sobre aquele viés europeu, sobre a visão europeia da música, mas justamente abarcando essa visão brasileira. Afinal de contas, a gente tem elementos da música brasileira ali dentro. Então a pesquisa busca essa interpretação, digamos, culturalmente informada. A partir da cultura em que essas músicas surgiram, eu obter subsídios teóricos ali de investigação cultural para influenciar como eu vou interpretar essas obras. Agora, essa obra ela é inteiramente dedicada a um único compositor, no caso o Sérgio, certo? Isso. Quais foram, assim, as maiores dificuldades, desafios que você teve aí no decorrer aí, as descobertas, e como é que foi o mergulhar tão profundamente nessa obra do Sérgio Vasconcelos? Certo. Bom, na verdade, eu tive contato com a obra do Sérgio inicialmente no mestrado, que foi feito aqui em São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei. E depois disso, eu comecei a aprofundar e conhecer mais coisas, né, do Sérgio, e fui descobrindo coisas bastante interessantes. E como eu disse, que pouca gente conhecia, eu pensei, pô, não dá para deixar isso aqui, né? Eu tenho que tentar levar isso aqui para mais pessoas. E aí entrei em contato com o próprio compositor, né? Através dele eu fui conseguindo mais obras, inclusive uma das obras do disco ele fez para mim, meio que como uma retribuição por eu estar trabalhando na obra dele. E assim, dificuldades, bom, a obra do Sérgio ela é bastante vasta, assim, no quesito, ela é bastante diversa, os estilos. Então ela tem desde um choro até, por exemplo, tem uma obra que chamou Canto do Piaga, que é uma obra inspirada num poema de Gonçalves Dias. Então, assim, uma das dificuldades justamente é essa, tentar entender o que desse poema ele colocou numa música que é instrumental, né? Como que uma música instrumental pode tentar traduzir
algo verbal, né? Então, coisas nesse sentido, como que eu poderia traduzir essas questões na interpretação. E o que eu descobri, digamos assim, de forma geral, é que justamente através do contato com o próprio Sérgio, que eu entrevistei ele também, Sim. né? E através dessa pesquisa aprofundada sobre as diversas manifestações musicais que ele estava inserido, quais que eram as influências dele também, a partir desse entendimento a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla e ter ideias mais situadas, digamos assim, do que a gente pode fazer na interpretação musical. Né? Ô, Jeffrey, antes da gente passar para o nosso amigo Rádio Ouvintes, para ele ouvir a sua excelência musical, o violão já está a postos aqui, viu, gente? E também para o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para a gente passar para essa parte musical. Além desse álbum, desse lançamento que está previsto aí para os próximos dias, vamos dizer assim, você também prepara o lançamento de um livro com edição crítica de partituras, com aí prefácio de Fábio Zanon. E qual a importância desse material para os músicos e pesquisadores que desejam estudar aí essa obra? Sim. Bom, como eu disse, pouca gente ainda conhecia as obras do Sérgio, e muito pelo fato de que algumas dessas obras não foram editadas, não foram lançadas as partituras comercialmente, né? E o Sérgio, ele é compositor e pianista, ou seja, ele não é violonista, mas mesmo assim ele compõe para o violão. Então, essas obras, quando alguém do violão pega, precisa de algumas adaptações. Tem coisas que às vezes o compositor não sabe que funciona no instrumento, né? Porque não tem a prática dele. Então era necessário algumas alterações para adaptar realmente a tocabilidade do instrumento. Então esse foi o processo de edição crítica, né? E justamente com esse lançamento, né, a partir dessa revisão, uma nova edição, toda digitada também, né, as digitações das mãos, tudo que você deve fazer com cada dedo ali, né? Isso ajuda quem vai pegar essas obras para tocar, né? Então a ideia é justamente ampliar o acesso a essas obras, porque elas são bastante ricas, né? E como você disse, tem o prefácio do Fábio Zanon, um grande nome do violão brasileiro e mundial. E é isso, então espero que esse livro também possa ajudar a divulgar a obra do Sérgio. Então vamos lá, não abusando de sua boa vontade, vamos fechar esse bate-papo com um upgrade musical da sua qualidade. É alguma música já do novo? Bom, eu vou tocar o single, justamente o single Valsa Choro. Tá. Vamos lá então, fica à vontade aí. Vamos lá, curtindo Jeffrey aqui, voz e violão. Você vai cantar também? Não, é só violão. Só violão mesmo, né? Vamos lá então.
Ô, Jeffrey, parabéns, vamos lá. O César Palumbo ali, que está nas redes sociais ali, ele estuda violão também. Sim. Ele estava babando ali, eu estava observando. Agora, é incrível, o amigo que está do outro lado do radinho deve ter percebido isso. Eu percebo também porque eu tenho essa sensibilidade de radialista há 35 anos. O dedilhar, os seus dedos dedilhando nas cordas, aqui pelo retorno do fone, uma suavidade assim fora do comum. A qualidade também sua de música, a excelência, como eu falei antes aqui de você apresentar. Jeffrey Andrade, gente, muito obrigado. Daqui convida a gente para o lançamento, para a gente fazer lá uma matéria contigo, sim, sim. acompanhar. Claro, claro. O lançamento aqui em São João del Rei vai ser no dia 20 de maio, uma quarta-feira, às 20 horas, lá no Conservatório, no Teatro do Conservatório, né? Lançamento aqui na cidade. Já semana que vem, em Belo Horizonte, é o meu recital final, o concerto final de doutorado, que acaba que vai ser também o lançamento do disco, né, de forma extraoficial, digamos assim, né? Para quem quiser o disco, ele já está disponível, inclusive vou deixar algumas cópias aqui para vocês, ótimo, de presente, né? Ótimo, obrigado, viu, Jeffrey? Show de bola. E aí, lançamento nas plataformas digitais dia 28 de abril, para quem quiser conferir, né, no Spotify, em todas as plataformas de streaming vai estar disponível. Maravilha, brigadão, viu? Sucesso, aliás, já é sucesso. Eu que agradeço. É só mais um pouquinho para a gente finalizar aí com a obra já exposta para o público. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade aí. Break comercial e eu volto já trazendo mais giro de notícias para você no J10.